Fala pessoal, Vitor Viller aqui desse lado da linha, do outro lado Renato Leripe. Tudo bem, Renato? Tudo bem, cara? Beleza, por aí. Tudo tranquilo. Um calor do caceta, mas tá tranquilo. Calor no inverno, né? A gente tá no Rio, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Bom, aqui falando o nosso videocast, né? Data Economics, sobre análise de dados, um bate-papo que a gente vai tentar introduzir aí o assunto para quem já conhece e, obviamente, para quem não tem a menor ideia. Hoje a gente vai falar, como a gente comentou lá no piloto, né, sobre importação de dados. A gente vai seguir aquela sequência, né, como coletar o dado, tratar o dado, fazer uma análise desse dado através de modelos e apresentar via um relatório, uma apresentação, etc. Bom, Renato, importar o dado naquele início lá era complicado, né? Pois é, cara. No início era bem complicado, assim, a gente tinha poucas opções nativas, assim, né? E aí a questão dos pacotes também era bem rudimentar ainda. Mas hoje em dia, felizmente, né, as opções são muitas, né? E tem boas opções aí. A gente estava comentando aqui, né, nos bastidores, que antigamente para importar um XLS você precisava do Java, né, na tua máquina, dava umas travadas bonitas, né, o Java não reconhecia. Eu aqui na análise macro, os meus alunos, era um horror, porque o pessoal não conseguia instalar o Java direito, e eu dei graças a Deus quando a gente não precisou mais disso. Provavelmente já passou por isso, né? Cara, bastante vezes, assim, era uma coisa muito chata, porque a maioria dos pacotes de importação de planilha de Excel, como você falou, dependiam de Java, né? E, cara, você fica sujeito a toda sorte de erro, né? Era um problema muito sério, assim. Ainda bem que hoje em dia a gente tem boas opções de pacotes aí que não utilizam mais Java, né? Para importar a planilha, então isso facilitou bastante, com certeza. Então, beleza. Bom, a gente vai passar aqui por alguns exemplos práticos, né? De arquivos, enfim, de várias coisas que você pode jogar para dentro do R, de base de dados, e a partir disso a gente vai seguir aquela sequência de tratamento, análise e apresentação de dados. Eu vou ficar falando isso até vocês decorarem, né? Qual o Bom, mantra, né? a gente combinou aqui, né, de cada um passar um scriptzinho aí com exemplos, né, de base de dados. Para começar, você, Renato, compartilha a tua tela aí, vamos Tá, matar a brincadeira. vamos lá. Acho que antes de começar é interessante a gente falar que hoje em dia, né, as fontes de dados são muitas, né? A gente tem aí, como a gente acabou de falar, planilha de Excel, a gente tem às vezes arquivo TXT, CSV, extensões diversas, né? A gente tem também API, né, que você consegue baixar diretamente de alguns repositórios aí de dados, aquelas informações direto para sua máquina. Uma coisa que hoje em dia é muito popular também é a questão de você fazer raspagens em site, né, o famoso web scraping. Então, você consegue, de repente, pegar uma tabela de um site, pegar algum conteúdo que esteja ali no site, você consegue trazer aquilo para sua máquina. Então, assim, o objetivo aqui do que eu vou mostrar é bem mais simples do que isso. Eu não vou entrar mais nessas formas um pouco mais sofisticadas. Então, é só para dar um start mesmo na discussão, só para mostrar o que é mais básico assim, para quem está começando, né? Então, E só um vou... parêntese aí, né? Como a gente está só começando esse projeto, né? Caso vocês queiram algum formato específico, bota aí nos comentários que a gente vê se tem bastante demanda sobre um assunto específico e a gente grava um episódio aí no futuro sobre isso. Boa, vamos lá então. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, estou assumindo aí que já está na tela, todo mundo está vendo. Minha Estamos tela vendo. branca. A sua tela branca Minha tela não branca, herege. exatamente. É, vou aproveitar então aqui que a tela está no início aqui. Eu já vou dar uma dica que eu acho que é muito legal, assim, né? Às vezes, para quem está começando, talvez não tenha muito essa noção, mas o R ele tem uma caixinha aqui no canto superior direito, chamada Projects. Aqui você pode criar um repositório para qualquer projeto que você esteja desenvolvendo. Então, assim, você vai criar um script para fazer algum tipo de análise. Então, cria um projeto com isso aqui. Você vem aqui em New Project, vai aparecer uma caixinha lá para você definir um diretório de trabalho. E nesse diretório ele vai criar um arquivo chamado project e que o legal disso é que todo script que você criar dentro
desse diretório, qualquer arquivo que você colocar lá dentro, você consegue importar diretamente para o seu R sem precisar ficar colocando os caminhos, né? Aqueles caminhos C, dois pontos, barra, não sei o quê. Que isso também é uma coisa muito chata, sobretudo quando você vai compartilhar scripts com alguém, né? Quando você faz uma coisa na sua máquina que está referenciada no seu diretório e manda para uma outra pessoa rodar, sempre é uma dor de cabeça, que a pessoa tem que trocar o diretório, então isso dá uma dor de cabeça danada. Então, eu acho que essa é a forma mais fácil de trabalhar dentro do R. Então, eu que já estou vacinado disso aí, criei aqui um repositório, aqui um projeto chamado Data Economics, né, que é o nosso projeto. E aí você vai ver que automaticamente, quando eu carrego esse diretório, esse projeto aqui na minha máquina, já aparece aqui o script que eu criei, e aqui na minha lateral direita, aqui embaixo, já aparece até os arquivos, as pastas que estão dentro desse diretório. Então, para eu acessar qualquer um desses arquivos, qualquer uma dessas pastas, eu não preciso colocar o caminho inteiro, eu posso colocar só o nome da pasta ou o nome do arquivo, que ele já sabe onde está. Então, isso é bem legal. Assim. Então, isso é bem legal, principalmente para quem usa várias bases de dados. Né? Exatamente. Acho que isso deixa muito organizado os seus trabalhos, né? Isso é legal também. É bem bom. Então vamos lá, né? O que eu trouxe aqui para vocês hoje, como eu falei, é uma abordagem mais simples, né? É mais para a pessoa que está começando agora ter uma noção assim de por onde fazer a sua primeira importação. Aqui eu estou utilizando basicamente 3 pacotes que vão possibilitar a importação assim, de arquivos com extensões mais comuns, né? Esse primeiro aqui, o readr aqui, ele é um pacote lá daquele ecossistema Tidyverse, né? Então, basicamente, a função dele é importar arquivos de formato CSV ou TXT. Então, a gente vai usar esse pacote para fazer uma importação de CSV. Vou só fechar aqui essas caixinhas aqui para não ficar dando spoiler. O OpenXLS, a gente estava até conversando aqui no início, né? É um pacote que não é tão conhecido assim. Existem diversas opções de pacotes para importar XLS, né, planilha de Excel. Eu gosto muito desse. Gosto muito desse porque, primeiro, ele não usa Java, então é um primeiro ponto forte assim, que a gente até estava discutindo no início. Isso dá uma vantagem muito grande assim, quando você está trabalhando em vários computadores diferentes, ou então você quer compartilhar seus scripts com alguém e você não tem muita garantia de que esse computador que você vai compartilhar ele tem um Java corretamente instalado. Então, isso é muito importante. E o segundo aspecto dele é que ele é muito rápido. A leitura de arquivo dele é muito eficiente. Então, quando você está trabalhando com planilhas grandes, eu já tive essa experiência, ele é bem eficiente na hora de carregar essas planilhas. Então, por essas duas razões, assim, eu acabei aderindo a esse pacote, o OpenXLSX. Tem outras opções, acho que talvez o Vitor deve falar de algumas. Tem várias, né? Dessa. Mas essa daí eu confesso que eu não conhecia, né? Como eu te falei. Ele não é tão popular assim. Tem várias opções, essa daí eu não conhecia e provavelmente muita gente não conhece também. Pois então já fica aí de bônus pra galera. Fica a dica. Então, fica a dica, hashtag. E por último aqui eu trouxe o Cidrar aqui, né? Esse aí já é bem conhecido de quem é economista ou de quem trabalha com dados do IBGE. A finalidade dele ele acessa a API do IBGE, né? Um repositório lá de dados do IBGE, e traz para você, já traz para dentro do seu R, esse dado com uma formatação bastante adequada já para uso, né? Acho que a grande virtude dele é que você não precisa fazer mais nada. Você pega o endereço de API lá no site do IBGE, pluga ali na função e ele já carrega um data frame para você num formato assim, pronto para usar, né? Isso é bem legal e tem muito dado importante lá. Então, acho que é bem legal mencionar isso também. Para quem é economista, para quem for usar, né, consumir os dados lá do IBGE, de forma geral, é um pacote maravilhoso aí. Eu só não lembro agora o nome do autor do pacote, mas seria bom depois falar e dar o crédito para quem... Deixa Vitor pesquisa enquanto eu vou passando. Enquanto ele vai passando, eu pesquiso aqui, porque é importante dar crédito. Pois é. Assim, o nome do autor a gente sempre consegue lá no CRAN, né, que é o repositório oficial do R, lá você consegue acessar o nome do autor, né? Mas como é brasileiro, né, seria legal a gente falar o aqui. Renato Prado Siqueira. Meu xará aí, Renato Prado Siqueira.
Cara, pacote muito bom, assim, um trabalho muito bem feito, realmente é sensacional. E bastante estável. Eu não sei se você usa muito ele, eu uso bastante, né? Ele é bastante estável. Não tenho muitos problemas, não. Eu uso muito e há muito tempo. E realmente eu nunca precisei atualizar a versão dele, ele continua funcionando muito bem. Ah. A gente tinha um também, né? Acho que abrindo um parênteses nessa conversa aí, tinha aquele pacote o RBCB, né? Que O era um grande pacote muito bom do RBCB Wilson, né? do Wilson Freitas, um colega nosso de batalha, né? Acho que foi um dos primeiros, né, Renato, para fazer. Na época que o Banco Central não tinha uma API muito bonitinha, muito redonda, o Wilson foi lá e fez esse pacote. Só que hoje em dia ele encontrou alguns problemas lá, né? Na base de dados e acabou saindo do CRAN, né, saindo do CRAN. Mas ainda está disponível no GitHub, que pode ser instalado lá pelo DevTools. É um bom pacote também para pegar dados lá do Banco Central. Hoje em dia tem outras opções, mas antigamente era bem limitado e o Wilson foi lá e fez. Bem legal. Salvou muito, né? Pelo menos a minha, assim, me salvou muito. Salvou bastante gente. Bom, vamos lá. Então, começando aqui com o primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo são arquivos CSV. CSV são aqueles arquivos, né, separados por vírgula, então quando tem algum delimitador. Seria legal você mostrar esse dele.csv aí, pessoal ver. Vamos lá, a gente pode mostrar aqui. Só para a galera dar uma olhada, né, na carinha dele. Isso. Ele tem uma cara muito esquisita, né? Vou até expandir um pouquinho aqui, mas CSV geralmente ele é assim. Quando a gente olha, a gente não entende nada. Justamente porque as colunas dele aqui ele vem separado por vírgula. Então tem uma coluna date separado por vírgula da coluna state, separado por vírgula da coluna positive, negative e por aí vai. Então assim, todos esses dados eles estão separados por vírgulas, né? E essas vírgulas delimitam as colunas. Apesar de parecer meio esquisito de cara, é um formato muito popular. Vocês vão encontrar por muitos lugares aí arquivos com essa extensão e com esse formato. Total. Mas assim, não se assustem que quando a gente importar aqui delimitando corretamente as colunas, o troço fica bonitinho. Então é só a aparência do arquivo que é um pouco feia. Enfim, esse arquivo está aqui já no meu diretório do projeto, né? Então eu não vou ter nenhum problema. Na verdade, ele está dentro da pasta episódio 1, né, que eu criei, um subdiretório aqui dentro. Então, basicamente, aqui para eu importar esse arquivo, eu não preciso colocar toda a extensão, todo o caminho, né, até esse arquivo, né? Eu posso colocar só episódio 1/daily.csv, que é onde ele está dentro da pasta do meu projeto. Então, aqui, só passando pela função rapidamente, né? A função aqui é a read.csv. Então, essa é a função padrão aí do pacote readr que importa Renato, CSV. Pergunta de quem recebe dúvida de aluno que nunca viu R. Por que você botou readr dois pontos aí? Cara, isso daqui é uma mania, na verdade, né? Isso aqui começou quando eu fui escrever o primeiro pacote, né? E quando você vai escrever pacote, você é meio que obrigado a colocar isso daqui, né? Isso aqui, na verdade, serve para você evitar conflito, né? Porque imagina que você tenha dois pacotes que tem uma função chamada read_csv. Então, assim, se você tiver carregado dois pacotes que tenham essa mesma função, o que vai funcionar aqui vai ser o último pacote que você carregou com essa função. Então, se você tem um pacote X e um pacote Y, os dois têm essa função, você carregou primeiro o X, depois o Y, se você invocar só read CSV, ele vai puxar do pacote Y, né? Então, é óbvio, né? Se você está com isso fresco na cabeça, ainda vai. Agora, se você está fazendo um script gigante, um projeto gigante, você não lembra exatamente o que você carregou primeiro, isso aqui pode dar um problema. E também se você compartilhar o script com alguém, né, e essa pessoa tiver carregado outro pacote no lugar daquele que você queria ter carregado, se você colocou só o nome da função, ele vai chamar do pacote errado, né? Então, para evitar esse tipo de conflito, eu acabei pegando a mania de colocar sempre a referência do pacote antes. Boa, assim, pode ter alguém aí que esteja estranhando, né, essa forma, por isso que eu fiz questão de pontuar esse ponto. Não, legal, vale a pena falar mesmo. Então, vamos lá, né? Bom, primeiro exemplo aqui, né? Pegar essa primeira linha aqui. Então, aqui, na verdade, eu estou criando um objeto chamado ler_csv, ler_csv, e chamando a função read_csv com o caminho
caminho aqui para o meu arquivo, né? Diminui a tela aí do teu script para ver lá o console, né? Ah, boa. Ups, baixar um pouquinho. Aí diminuiu demais. Diminuiu muito. Deixa eu aumentar aqui. Calma aí. Pronto. Aí. Uma outra coisa que de repente vale a pena comentar é que dentro aqui do RStudio eu poderia também vir aqui no Import Dataset e... Não mostra isso não. Não. Não, esquece isso. Eu só queria comentar rapidamente, tem essa opção aqui, eu consigo acessar isso daqui, né? Vai abrir uma caixa de diálogo aqui onde eu posso importar esse arquivo e ele vai aparecer bonitinho lá e eu dou um import, ele já cria aqui, mas como o objetivo aqui Vamos evitar esse tipo de... eu imaginei que fosse um protesto, mas vamos lá. Só para não dizer que não falamos disso. E aí, para rodar essa linha 12 aí, o que você faz? Então, se eu falar que eu venho aqui no Run, você vai falar, não. Não. O que eu faço, na verdade, eu tenho um atalho aqui que é Ctrl Enter, né? Então eu aperto Ctrl Enter, ele já roda essa linha aqui, já executa essa linha e vai para a linha de baixo. Então eu gosto muito que é bom quando você está passando um script inteiro, né? Você dá um Ctrl Enter que ele roda e já vai para de baixo. Boa. E ele mostrou um monte de mensagem ali no console, né? Então, isso aqui é interessante falar, né? Porque, assim, é exemplo dos pacotes lá que a gente comentou para ler arquivo Excel, também tem muito pacote para ler arquivo CSV, né? Esse readr, como eu mencionei, é do ecossistema Tidyverse, e ele é desenhado para ser um leitor de CSV muito eficiente, né? E aí ele tem algumas configurações padrão para aumentar a performance de leitura, né? Então, o que a gente está vendo aqui são algumas informações aqui, né, sobre a natureza aqui do dado, mas o que eu acho que é interessante falar disso aqui é o seguinte, né? O que ele faz geralmente aqui, uma coisa que a gente, de repente, pode até desenvolver um pouquinho mais, né? Tem alguns argumentos aqui que ele pode receber, mas, basicamente, o que esse leitor faz um pouco diferente dos outros é que ele pega um número inicial ali de colunas do seu arquivo e, a partir do tipo de dado de cada coluna, ele já infere qual é o tipo de dado. Então, ele pega, sei lá, as primeiras 10 linhas de cada coluna e já infere qual é o tipo de dado. Isso é uma coisa que aumenta muito a performance, né? Se você declara o tipo de dado de cada coluna, ele não precisa verificar isso, acaba que a importação é bem mais rápida, né? Mas, assim, para arquivos que não são tão grandes, não vale a pena você ficar perdendo muito tempo especificando isso. Se eu não me engano, ele olha as primeiras 1000 linhas, né? Eu acho que é por aí, acho que é as primeiras 1000. Isso vale muito a pena quando você tem arquivo muito grande. Né? Exatamente. Mas, para o nosso caso aqui, normal, né, são 173 linhas, né? Não faz muita diferença. Mas para quem está importando arquivos, sei lá, 20, 30, 50 mil linhas, porque assim, eu já trabalhei com bases de dados grandes, em que você tem lá, sei lá, na 10 mil linhas, né? Aí lá tem um NA, aí a partir dali começa um outro tipo de dado, né? Até a 10 mil linhas é um número e a partir dali é um caractere. Isso pode ser comum, né, em grandes bases de dados. E aí ele vai importar aquilo ali como um número. Por quê? Porque ele infere até a milésima linha lá. Mas para arquivo pequeno isso não faz muito diferença. Isso a gente está falando mais no detalhe, tá, pessoal? Talvez alguém seja muito purista possa fazer alguma discussão sobre isso. Pois é. E aí, assim, esse arquivo que eu importei, na verdade, ele é uma base de dados sobre Covid para os Estados Unidos, né? Eu peguei lá no site covidtracking.com, eles fornecem isso diariamente. E aí, só para vocês terem uma noção aqui do que está rolando, é esse dataset aqui, né? Então, ele tem as datas... O que você apertou aí? O que você apertou aí, Renato? Foi muito rápido. Eu apertei aqui Ele gerou, né? Quando eu executei o código aqui na linha, né? Quando eu dei um Ctrl Enter na linha, ele vai gerar esse objeto aqui na lateral direita, né? Que é o objeto que tem o meu arquivo importado, né? E aí, quando eu clico em cima desse objeto... mas vamos evitar clicar, né? Vamos dar o view lá embaixo. Tudo bem. Então, uma vez importado o arquivo, a gente tem duas formas de visualizar, né? A gente pode visualizar de uma forma mais sumarizada, né? Que às vezes também é interessante. Então,
colocar o ler CSV aqui, CSV que é o objeto que eu criei, e dar um Enter, ele vai me dar aqui embaixo E esse um formato aí preview é um aqui. table, né? É um table, é. O que é um table, Renato? Cara, então, um table é meio que um novo formato de data frame, né, criado também dentro daquele ecossistema lá do Tidyverse. E aí ele tem algumas propriedades interessantes, assim, né? Acho que assim, eu prefiro trabalhar com tables, né? Uma coisa, assim, aproveitando o gancho aqui, né? Se fosse um data frame em formato normal, quando eu fizesse a abertura do arquivo aqui, né? Quando eu desse esse ler underline CSV e desse um enter, ele ia abrir praticamente um montão de linhas aqui, né? Aparecer muita coisa. O table ele já faz uma exibição menor, assim, já faz, se eu não me engano, são as 10 primeiras linhas só. Faz um resumo, Tem umas né? coisas assim. Pois é. No meu exemplo lá que eu vou dar, eu vou importar com aquela read.csv, né? E Que é o aí, base, né? que é o rbase, a gente vai ver essa diferença. Pois é. Isso é bem legal. O Tibble tem outras coisas interessantes também. Enfim, pegando o gancho aqui, então, já que a gente está falando de dar uma olhadinha nos dados, né? Uma outra coisa muito interessante dentro desse universo do Tidyverse é o Glimpse, que é do pacote dplyr, né? Se você botar Glimpse e botar o seu data frame, seu Tibble aqui, ele te dá um sumário das variáveis que estão no seu data frame aqui no seu Tibble. E o legal aqui é que dentro desse delimitador aqui, ele coloca qual é o tipo, qual é a classe da sua coluna. Então aqui todas elas são double, né? A maioria são double, tem umas que O que é double, formatos, Renato? Caramba! Então, Vitor hoje Você tem que falar as coisas direito. Você está muito avançado, cara. É prova oral. Você tem que Assim, falar as coisas pro cara que o... nunca viu isso aí, tá, entendeu? Entendi. Assim, o R ele tem várias classes de objetos, né? É um número com classe decimal, né? Vamos colocar assim. Exatamente. O double é isso, né? Número com A gente decimal. Se tem o fosse um número número inteiro, inteiro, só seria a o parte integer. inteira e a parte decimal é o double. Pois é, exatamente. Aqui no final, só para curiosidade, né? A gente vê essa coluna hash aqui, ela é CHR, né? Que é de caractere. Então, ela é uma coluna de letras, né? Então, dá para você dar uma olhada nisso, dar uma exploradinha aqui antes de você olhar o seu arquivo. Isso é importante quando você tem arquivos muito grandes também, né? Quando o arquivo é menorzinho, não faz tanta diferença. Mas aí vamos lá, né? Já que não é para clicar em nada, vamos dar um view. Lembrando que o V é maiúsculo, né? Isso, recebo muita pergunta de aluno, cara. Mas é curioso, né? Porque geralmente as funções do R não começam com letras maiúsculas, né? E aí o view parece ser meio que uma exceção à regra, assim. Exatamente. Então, se você der o view lá, você vai abrir o seu data frame aqui. E aí, como a gente está falando, né? Para um data frame de tamanho normal, beleza. Agora, se for um data frame giga, assim, se você der um view e seu computador não for tão bom assim, ele vai travar. Ele vai dar uma travadinha, ele pode ficar lento. Então, assim, essas outras funções que você explora os seus dados sem precisar abrir são muito úteis nesses casos, né? Que não carrega muito o seu computador. Então, aqui, aquelas colunas lá que a gente viu, né? Lembrando, aquele arquivo CSV lá feio, né, com vírgula, com um monte de coisa, se transformou nisso daqui. Então, agora está bonitinho, eu consigo enxergar o que é o que aqui dentro. Né? E aí, só para finalizar essa primeira exposição, uma coisa que é muito legal também, como eu falei, essa função, como todas as outras, elas têm argumentos. Né? Então, por exemplo, você quer importar um arquivo, mas você não quer, sei lá, as primeiras 5 linhas, por exemplo. Então, ela tem um argumento aqui que chama skip, né? Que você coloca, sei lá, 5, ele vai ignorar as primeiras 5 linhas. Enfim, tem muitos argumentos aqui que servem justamente para você se adequar à base de dados que você tem. E aí você pensa assim, mas como é que eu sei onde é que estão esses argumentos, quais são eles e tal? Uma boa dica é você olhar o help da função. Né? Você bota uma interrogaçãozinha aqui, escreve lá read CSV e você vai ver que na lateral aqui direita, aqui no meu exibidor aqui de helps,
ele aparece aqui toda a informação que você precisa da função. Então, ele descreve quais são os argumentos dessa função, para que serve cada argumento. Vocês vão ver que o meu skip ele vai estar aqui, por exemplo, o argumento skip, número de linhas para pular antes de ler o arquivo. Então, tem muita coisa interessante aqui que vale a pena dar uma olhada, sobretudo se o seu arquivo ele não está tão bonitinho, né? Por sorte, esse arquivo que a gente está importando aqui, ele está num formato que não precisou colocar nenhum argumento extra, né? Os próprios padrões da função já me retornaram o dataframe no formato OK, mas isso nem sempre acontece. Então, é uma coisa específica de cada base de dados, né? Então, beleza, né? Então, primeira parte aqui, eu mostrei como é que a gente importa um CSV usando essa função. Um outro detalhe legal é que não só você pode importar usando um arquivo físico, mas você pode também importar usando a URL, né? O endereço da web onde esse arquivo está hospedado. Então, por exemplo, essa planilha aqui, esse CSV que eu gravei fisicamente no meu computador, importei aqui, ela está disponível num website, né? Nesse website aqui, covidtracking.com/api/v1/os/daily.csv. E o legal é que eu não preciso baixar esse arquivo para o meu computador para depois importar para o R. Eu posso simplesmente colocar a URL aqui da onde está o arquivo e essa função ela é capaz de trazer esse arquivo direto para a minha máquina sem que eu precise armazenar uma cópia física dele, né? Então, se eu colocar aqui, estou criando um arquivo aqui, um objeto ler CSV web, vou dar o Ctrl Enter aqui, ele vai abrir exatamente o mesmo arquivo que eu fiz anteriormente. Então, ele está aqui. Isso é uma coisa bem legal, assim. Bom, então, visto isso, né, essa parte de CSV também vai funcionar se você tiver uma extensão TXT que é separado por vírgula, né? Então, tanto para CSV quanto para TXT ele vai funcionar bem. Tem essas duas versões, então, eu posso importar tanto o arquivo físico quanto o arquivo virtual, né, que está hospedado em algum website. E, por fim, só para encerrar esse primeiro exemplo, geralmente todo pacote que faz leitura de dados, ele também faz exportação de dados, né? Então, uma vez que eu importei o meu dado, eu trabalhei em cima desse dado, né? Fiz algum tipo de mineração ali, né? Trabalhei um pouquinho as colunas, trabalhei as linhas, fiz alguma coisa. Eu posso exportar esse dado para um formato CSV também, se eu quiser, de repente, compartilhar com alguém, eu posso enviar. E aí, o caminho para fazer isso é simplesmente, ao invés do read CSV, eu vou escrever write CSV, que é a função que grava esse arquivo. E aí o primeiro argumento dela é sempre o objeto que eu quero exportar. Então, o objeto aqui vai ser o meu table, o meu data frame, ler CSV. E aqui vai ser o caminho do dado que eu quero exportar, o caminho para onde eu quero exportar esse dado. Então, o caminho que eu quero exportar vai ser essa pasta episódio 1, subpasta salvos, e eu quero chamar isso de nosso csv.csv. E aí a gente pode ver aqui, se eu abrir esse diretório aqui na minha lateral direita, tem a pastinha salvos aqui. Eu já tinha salvo aqui como teste, né, mas eu posso simplesmente dar o Ctrl Enter aqui e ele vai criar o arquivo aqui na minha lateral. Ele vai criar o arquivo nessa pasta. Se eu abrir esse arquivo aqui, eu posso ver que é exatamente o formato CSV, aquele formato que eu tinha importado anteriormente, né? Então, ele já salva também no formato compatível com essa arquitetura aí de CSV, que é arquivo separado por vírgula. Bom, então, esse primeiro exemplo aí era basicamente ler CSV, né, tanto cópia física quanto endereço web, e exportar para o computador, né? São duas funções aí que estão dentro desse mesmo pacote. E é uma extensão ainda hoje bastante utilizada, né? Bastante utilizada porque, assim, eu acho que a grande virtude do CSV é que ela é legível para muitas plataformas, né? Então, acaba sendo uma extensão universal, uma arquitetura universal. Então, se você programa em Python, se você programa em C, ou se você trabalha com outros tipos de desenvolvimento, CSV é meio que um padrão. Assim, toda linguagem ela lê um CSV, todo programa de análise de dados lê um CSV. Então, é um formato bastante intuitivo assim, para você trabalhar, porque realmente vai ter muita
escala, assim, vai ter muita universalização, isso é legal. O segundo exemplo que eu queria dar era de XL... Ih, escrevi errado aqui. Botei XSLX, que é a extensão aí de Excel, né? Também é bastante popular, né? Excel é um software que é muito comum, sobretudo em ambiente corporativo, né? Se você está trabalhando em empresa, coisa assim, o Excel ainda é uma realidade. Então, eventualmente, acho você vai que precisar... o Excel é a realidade, né? É a realidade. Ambiente corporativo, as pessoas trabalham só com Excel. Embora o Excel ele faça a leitura de CSV também, né? Mas às vezes muitos arquivos já são gravados como XLSX, XLS, coisa assim. Então acaba que é importante saber tanto ler esse arquivo quanto também exportar nesse formato, né? Pode ser bastante útil. Então aqui basicamente o que eu estou fazendo é utilizando a função OpenXLSX, né, que a gente comentou lá no início. E a função aqui é read.xlsx, né? Bem parecido com o nome da função que a gente usou lá em cima, só que aqui é ponto, né? read.xlsx. Esse nome de função, provavelmente outros pacotes devem adotar um nome bem parecido. Então, aqui ressalta um pouco a importância de que eu falei de você usar o identificador de qual pacote você está usando, né? Justamente se você tiver mais de um pacote carregado com essa mesma função, ele vai pegar da que foi carregada, do pacote que foi carregado mais recente. Então, basicamente, eu vou colocar o mesmo argumento, o mesmo primeiro argumento aqui, né, que é a extensão, onde está o arquivo, né, a extensão seguida do nome do arquivo. E a única coisa que eu estou colocando aqui como segundo argumento é esse detect date igual a true. Aqui, na verdade, isso aqui talvez seja um dos pontos fracos assim dessa função, desse pacote, né? Porque ele não lida tão bem assim com data, né? Às vezes você tem uma coluna lá com formato de data e se você não coloca esse detect date igual a true, ele tende a converter para aquele formato de números, né? Que não é legal de trabalhar. Então você tem que fazer depois uma adequação para isso. Mas tem que fazer um parse date lá, né? Você tem que mudar lá a origem lá do número para passar para a data, aquela coisinha de Excel. Né? Mas por sorte, assim, né, ele tem esse argumento chamado detect date, você coloca ele igual a true e aí ele detecta automaticamente a data e já traz no formato adequado. Nesse caso aqui que a gente está usando, isso não vai ser tão relevante porque a data ela não está vindo num formato muito universal. Né? Ela está, só abrindo aqui para a gente recordar, a data ela está vindo na sequência, assim, 2020, 07, 02, tudo em sequência. Mas se tivesse com aqueles tracinhos separando ano, mês e dia, né, que geralmente é o formato mais comum, se eu não colocasse esse detect date igual a true, ele teria problema em ler isso. Mas com detect date igual a true, ele não tem problema. Então, basicamente, o que eu vou fazer é isso, né? Eu vou dar um Ctrl Enter de novo aqui e ele vai criar esse objeto aqui, o ler XLSX, que é agora o mesmo arquivo, só que com a extensão de Excel. Então, os dados são os mesmos, a única diferença é que a extensão aqui era Excel. A exemplo do pacote anterior lá de CSV, ele também tem uma função write, né, que é justamente para exportar esse dado. Então, vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar a função write.xlsx, que é do pacote OpenXLSX, e vou exportar o arquivo que eu acabei de importar. Não vou fazer nenhuma mudança nele, né? Vou exportar do jeito que ele está. E aqui eu só coloquei o caminho para onde eu quero exportar, seguido do nome do arquivo. Lembrando sempre de colocar corretamente a extensão aqui, porque se você coloca a extensão de uma maneira errada, escreve errado a extensão, não coloca a extensão, ele salva um arquivo lá que você não consegue acessar. Então é importante colocar sempre a extensão no formato correto. No caso desse pacote, é XLSX. Então, dá um Ctrl Enter, ele vai salvar esse arquivo aqui de volta. Então, assim, não tem muito mistério também essa parte. O exemplo 3 é o Sidrar, né? Esse daqui a gente vai ter que fazer uma navegação na web aqui para mostrar algumas coisinhas, né? Mas basicamente, só para deixar, para dar um spoiler aí do que acontece, o Sidrar, assim, existem várias formas de trabalhar com Sidrar, né? Você pode colocar ali nos argumentos da função as especificações que você quer, o código da variável,
Enfim, você tem uma série de argumentos ali que te dão a variável no formato que você quer. Só que, assim, eu particularmente não gosto de fazer isso. Por quê? Porque você vai ter que ficar preenchendo muitos argumentos, a chance de você errar é muito grande, você vai ter que ter um domínio também muito grande do que significa cada argumento. E felizmente, né, dado o bom trabalho do autor aí, que a gente já deu os créditos no início do vídeo, existe esse argumento aqui chamado... Renato. Ele já tem um argumento aqui chamado API. Então, esse argumento API, ele aceita esse endereçozinho aqui, que já contém todas as informações do banco de dados que você quer ter, do que você quer importar para o seu computador. Bom, aí a primeira pergunta é, de onde surgiu esse palavrão essas letras, aí, né? Essas coisas super esquisitas, né? Eu preciso escrever isso aqui na mão, como é que eu sei o que significa /T, /7060, essas coisas todas, né? Bom, vou mostrar para vocês assim, que não precisa decorar nada disso, mas só a título de curiosidade, cada partezinha dessa, vou chamar de frase aqui, é uma string aqui, né, um caminho, uma API, cada partezinha dessa frasezinha aqui, ela significa alguma coisa dentro da estrutura do dado. Então, por exemplo, esse 7060 significa qual é a variável que eu quero importar. Esse N1 aqui, se eu não me engano, é a localidade, né? Então, pegando todas as localidades. Esse V aqui, se eu não me engano, não lembro o que é. Mas, enfim, o P é período, então se eu estou pegando o all na sequência, ele está pegando todos os períodos disponíveis, né? Então, tem essas coisas, né? Eu acho que esse Vzinho aqui é a variável, né? Se ela está em mês, se ela está em ano, eu acho que alguma coisa assim. Mas, enfim, esse dado aí que você está pegando é o quê? É IPCA. IPCA. Então, assim, basicamente é só para mostrar para vocês assim, que não é relevante decorar isso aqui, mas que cada coisinha dessa aqui significa alguma coisa. No exemplo que eu vou dar aqui, eu vou mostrar lá no site como é que pega. Então, esse aqui é o site do Sidra, né? Se a gente carregar de novo aqui, só para começar lá do início. A primeira variável que está aparecendo aqui é o IPCA, né? O índice de preços, que mede a inflação no Brasil. É porque foi o último dado que saiu, né? Então ele já fica aqui na tela principal. E aí, quando você vem aqui no cantinho, nessa listinha aqui, você consegue acessar a tabela do IPCA. E é aqui que a gente vai conseguir encontrar aquele endereço que eu coloquei dentro da função lá, que é o código API para essa variável. Então, aqui eu venho selecionar o que eu quero, né? Então, eu estou interessado na variação mensal. Eu poderia marcar outros também. Se eu marcar tudo, ele vai importar tudo. Mas eu estou interessado só na variação mensal. Eu quero o índice geral, né? Ou seja, o IPCA, que a gente chama de IPCA cheio. Mas ele também oferece todas as opções se você quiser algum subitem específico ou se você quiser importar tudo de uma vez. E aqui embaixo, por último, é o mês, né? Qual o período que eu quero nesses dados. Eu estou colocando todos os meses aqui de 2020, né? De janeiro até junho, que é o último dado. E ele tem também uma opção aqui se você quiser filtrar por regiões ou municípios e tal. Mas eu não vou fazer isso, eu vou manter aqui só Brasil, eu quero IPCA nacional. Então, se eu quisesse baixar uma planilha, eu poderia vir aqui em download, mas não é isso que eu vou fazer. Eu quero o API. Então, eu vou vir nesse outro canto aqui, no canto inferior direito, e aqui tem esse botãozinho aqui de links, né? Quando você clica nesse botãozinho de link, o que aparece aqui é justamente os parâmetros da API. E o que parece videogame, né, Renato? Parece videogame, é verdade. E aí, o que é relevante para você colocar lá dentro daquela função é o que vem depois desse /T aqui, do /T em diante. Né? Então, você copia toda essa parte aqui, isso daqui é exatamente aquilo que está lá no miolo da função, aquele palavrão lá, como o Vitor chamou. Então, na verdade, você vai copiar esse texto aqui, depois você copia esse texto aqui, eu vou voltar lá para o meu R, eu vou colar esse texto lá. Colando aquela parte aqui, eu venho aqui, dou um Ctrl Enter aqui, ele vai começar a ler. E aí, como eu selecionei uma quantidade pequena de dados, a leitura é muito rápida, né? A gente já vê que ele importou aqui o arquivo, né? O ler API, como eu chamei. E aí a gente vê que o dado está todo estruturadinho aqui, né? Tem a descrição da variável, tem qual é a região que eu estou pegando, no caso é Brasil, tem os meses, enfim, tem todas as
as informações aqui que eu preciso, né? Não tá bem estruturadinho, né? Porque a gente tem várias informações aí que a gente não usaria. Então, assim, estruturadinho que eu quis dizer mais no sentido de as informações estão bem categorizadas aqui em variáveis e tal. É óbvio que quando você vai trabalhar depois, vai depender muito do que você vai querer fazer. Mas Isso aí já é para a parte lá de tratamento dos dados. Isso aí já é para... Deixa eu voltar no segundo momento. Mas, enfim, essa parte de API, então, na verdade, ela é bem rica, né? Então, assim, se a gente fosse falar de API diretamente, eu acho que ocuparia um episódio inteiro aí, até mais, porque, na verdade, nem sempre, quando você importa uma API, os dados já vêm todos separadinho, bonitinho, né? Então, foi o que a gente comentou lá. A grande virtude do pacote é justamente pegar o dado bruto que vem da API e já tabular esse dado da forma que a gente viu ali. Obviamente, isso não é sempre verdade, né? Vão ter casos que você vai precisar fazer tabulações, mas isso já é uma coisa um pouco mais para a gente discutir em outro momento. Uma outra extensão de dados, né? Essa aqui geralmente também não é muito popular assim entre as pessoas que estão começando, às vezes até pessoas que já têm até uma rotina com R há mais tempo, assim, as pessoas costumam ignorar um pouquinho esse formato de dados, que é o RDS, né? RDS é o formato nativo do R, né? Na verdade, ele é um formato que você usa para salvar objetos do próprio R, né? Então, no caso aqui, por exemplo, eu importei aqui, eu tenho alguns objetos com dados, né? Todos esses que a gente viu até agora se tornaram objetos aqui. E aí eu poderia muito bem salvar qualquer objeto desse nesse formato RDS. E assim, qual é a grande virtude desse formato RDS? Né? Primeiro que ele é um formato nativo do R, né? Um formato já pronto para você carregar e trabalhar dentro do R. Mas mais do que isso, né? O legal dele é que ele preserva todos os atributos do objeto que você está salvando. O que é isso, né? Então, por exemplo, eu baixei aqui eu importei aqui uma planilha via, sei lá, CSV ou via XLSX. E aí vamos supor que eu trabalhei nessa planilha e eu criei alguns objetos. Sei lá, eu criei uma lista, eu criei um outro data frame que tem colunas que estão num formato, numa classe diferente. Enfim, eu fiz manipulações naquele objeto e aí aquele objeto ele já não está no formato que era inicialmente o da importação. E aí, se eu exporto isso para uma planilha, ele não vai como um objeto, né? Ele vai como uma base de dados de planilha e ele não tem nenhuma classe atrelada àquelas colunas, não tem nenhum atributo atrelado àqueles dados. Agora, quando eu salvo ele no RDS, ele preserva todos os atributos. Então, por exemplo, salvei aqui, criei uma lista, exportei essa lista para o formato RDS. Quando eu importar de novo para o meu R, eu vou importar uma lista. Então, o legal disso é que eu não perco o formato que eu criei, né? Isso é bem legal. Então, eu não perco atributos, também não perco o formato, né? Se você pensar assim, como é que você, sei lá, salva uma lista? Você não tem como exportar uma lista para um CSV ou para um XLSX, né? Então, qualquer objeto do R que você não tenha como exportar para você ter um backup físico ali, o ideal é você usar o RDS, né? O RDS ele faz esse papel aí de guardar qualquer objeto que você tenha produzido no R, salvando os seus atributos. Então, só para dar um exemplo, vou navegar aqui no meu diretório aqui. Nessa pasta tracking, tem aqui uma série de arquivos RDS que são trackings de projeção para casos de Covid. São trackings simulados. Isso aqui é simulado, tá? Não é nada real. A ideia aqui é só para mostrar um cenário que é muito comum, faz parte assim, do dia a dia de muitas pessoas que trabalham com esse tipo de coisa. E aí você guarda lá uma cópia física de todas as projeções que você fez a cada dia. Isso aqui é interessante porque você, a qualquer momento que você queira ver, analisar como é que estavam suas projeções, ver como é que é a performance dela, se está mudando, se não está, você tem aquele registro ali, aquela cópia guardada. Então, basicamente, cada RDS desse aqui é um data frame, né, é um table,
E aí, se eu fizesse read RDS, aqui não tem ponto, nem tem separador, tá? É só read RDS, tudo junto, e o RDS em letra maiúscula, tá? Lembrando, para quem está começando, o R ele é case sensitive, né? Se você colocar letra minúscula onde é maiúscula, ele não funciona. Então, você tem que ser bastante Ele vai reclamar, né? Maiúscula, ele vai reclamar. Ele é meio temperamental com isso. Então, tudo que for minúsculo, minúsculo, tudo que for maiúsculo, maiúsculo. E aí aqui eu estou colocando o caminho, mais uma vez, né? E o nome do arquivo com a extensão. E aí, quando eu faço o Ctrl Enter aqui, ele vai ler esse arquivo. Quando eu abrir aqui, ó, tá vendo? Esse é o arquivo. E repara uma coisa interessante, né? Esse arquivo aqui, ele tem algumas colunas. Essa coluna aqui, chamada .distribution, ela é uma coluna que contém listas, né? Então, esse aqui era um formato que eu não conseguiria exportar para um Excel, por exemplo. Então, essa é a grande virtude aqui do formato RDS. Ele permite você salvar o objeto conforme ele é. Então, eu importei esse arquivo RDS aqui. Se eu quiser salvar esse arquivo RDS, o procedimento é bem parecido, né? Eu vou substituir lá o read RDS por save RDS. Vou colocar o nome do objeto que eu quero salvar e vou colocar aqui o diretório com a extensão do arquivo. A extensão sempre é RDS. E aí, se eu for lá para só acessar o diretório aqui no salvos, se eu colocar aqui, ele vai exportar o arquivo RDS aqui. O arquivo RDS, se eu quiser dar um clique aqui, ó, ele já carrega na minha tela também. Ó, o nosso RDS está aqui. Ó. Exatamente os mesmos formatos, os mesmos atributos, tudo igual o que a gente salvou. Então, essa é uma coisa assim, bem útil. Acho que vale muito a pena. Assim, o meu uso de RDS geralmente é quando eu não preciso mandar esse arquivo para alguém, né? Porque com muita frequência você precisa gerar uma análise, gerar alguma coisa, e às vezes você precisa exportar em Excel ou CSV, porque a pessoa que vai ler, ela não vai abrir isso no R, né? E lembrando, o RDS é um arquivo para R. Mas quando eu estou trabalhando para mim, então no caso, eu estou fazendo o tracking das projeções que eu criei, e esse tracking vai ficar só para o meu trabalho, né, para a minha análise. Eu salvo isso tudo em RDS, eu não salvo em Excel, porque justamente, eu estou preservando todos os atributos e já importo no formato que eu exportei, né? Então, isso é bem legal. E aí, por último, agora sim, para fechar, né? Que eu acho temos um bônus. Temos uma questão bônus aqui. Que, na verdade, é uma coisa que eu vejo assim, muito comum em fóruns aí de discussão, pessoal perguntando muito, que é, por exemplo, né? Eu tenho aqui minha pasta tracking, e aí todo dia eu estou salvando um arquivo com o acompanhamento das projeções que eu criei, né? Então, cada dia desse vai ser um arquivo diferente que eu vou estar gerando. E aí a pergunta sempre que surge é, tá, mas e se eu quiser, de repente, fazer uma análise agregada desses arquivos, eu quero importar tudo de uma vez e analisar tudo de uma vez? Eu vou ter que ficar repetindo aquele read RDS ou read CSV, seja lá qual a função que eu usei para importar. Eu vou ter que ficar repetindo uma a uma, tipo 200 arquivos, 300 arquivos, né? Isso é um pesadelo para qualquer pessoa. E a resposta, né, obviamente, é não, né? Você não precisa fazer isso, você não deve fazer isso. Eu acho que, assim, mais para frente a gente deve... Se você está fazendo isso, você está fazendo errado. Repense muito, né? E aí, assim, acho que a gente vai, em episódios aí mais para frente, tratar de assuntos como loops, né? Generalização de tarefas e tal, mas eu resolvi dar um spoiler e trazer isso um pouquinho para esse capítulo também, só para quem está assistindo aí, pegando a primeira vez, saber do que é possível fazer, né? Do que é capaz de fazer. Então... E aí você usou a função list.files. Exatamente. Vamos começar por ela, então. Aqui eu tentei separar bem as atividades, né, para não ficar encadeando tudo e ficar complicado. Então, o primeiro objeto que eu vou criar aqui é esse objeto chamado files names, que seriam os nomes dos arquivos. E aí, para isso, o que eu estou fazendo? Eu estou usando esse list.files, que é uma função do R, que ela é utilizada para retornar para você todos os arquivos que estão contidos em um determinado diretório. Então, quando eu faço list files episódio 1 /tracking /, o que eu estou falando é o seguinte, mostra para mim quais são os arquivos que estão dentro dessa pasta aqui, que é justamente a pasta que contém todos esses arquivos de tracking. Os trackings, ponto alguma, underline, ponto alguma coisa.
Isso, track underline, vem a data que eu gerei, ponto RDS. Então, se eu der esse list.files e colocar o diretório ali, ele está gerando para mim aqui o nome de todos os arquivos que estão naquela pasta. Como é uma pasta que eu estou usando dedicada só para esses trackings, e todos os arquivos eles têm essa extensão .rds, eu posso utilizar isso da seguinte forma, né? Eu crio aqui um objeto que vai conter o nome desses arquivos, então vai ser esse objeto files names, tá lá, né? Então files names, ele é exatamente aquela ação ali, então é um conjunto de nomes aqui dos arquivos que estão lá na minha pasta. E aí o que eu vou fazer é aplicar, fazer um loop, né? É aplicar a minha função read_rds a cada um desses arquivos aqui. Então, basicamente, eu vou pegar, a cada execução ali do meu loop, ele vai pegar um arquivo desse e vai aplicar o read_rds. Eu estou usando aqui para isso, em vez de fazer o loop tradicional, né, que é o loop... Você é um rebelde, não usa o for. Eu sou um rebelde, eu sou como é que chama mesmo? Eu gosto de falar isso às vezes. Um herege. Um herege. Tá usando o pacote pur. A gente vai falar dele mais para frente. A gente vai falar dele mais para frente. Ele também é um pacote lá do ecossistema do Tidyverse. E ele serve justamente para generalizar, para fazer loops, né? Generalizar tarefas, né? A gente tem muitas opções para fazer isso, né? A gente tem o for aí, como o Vitor falou. Uma outra abordagem muito comum também é usar aquelas funções da família apply, né? Muito comum você usar o lapply, supply, aquelas coisas, que são funções nativas do R, né? A gente chama de R-base, que são aquelas funções nativas, já vem dentro da linguagem. Mas eu vou usar aqui o pur, né? Que é do Tidyverse. E essa função aqui, map, seria um equivalente de um supply, assim, de um apply. É o equivalente da família apply, né? E aí, esse underline df aqui é um outro pulo do gato, né? Porque se eu aplicar o pur sozinho, o que ele vai fazer é me entregar uma lista onde cada uma dos objetos dessa lista é o arquivo. A gente pode mostrar como é que isso vai funcionar na prática, né? Mas, por exemplo, imagina que eu tenha tirado esse underline df aqui. Se eu rodar esse arquivo aqui, o que ele vai fazer é me dar uma lista onde cada objeto dessa lista vai ser o respectivo arquivo lá que eu tinha de tracking, né? Então, vai ter um para cada um. Só que como eu quero analisar tudo de uma vez só, eu quero empilhar todos esses arquivos, eu posso colocar esse sufixo aqui, df, que ele já agrega em formato empilhado. Então, quando eu rodar isso aqui, ele vai empilhar os dados aqui e já vai me dar tudo empilhadinho. Então, eu tenho todo o meu conjunto de track já empilhado em um arquivo único, né? E aí, só para entrar um pouquinho no detalhe aqui do que essa função está fazendo, do que essa tarefa está fazendo, essa função pur, ela tem basicamente dois argumentos aqui para executar essa tarefa aqui que a gente quer. O primeiro argumento é esse ponto x, que ele vai pegar um objeto do tipo lista, né, onde cada elemento dessa lista é o input, né, o insumo que eu quero alimentar a minha função. E o segundo argumento é o objeto .f, que é a função de fato que eu quero executar. Então, basicamente, o que eu estou dizendo eu tenho um conjunto de objetos e eu tenho uma função. E aí eu quero que essa função seja aplicada a cada objeto daquele conjunto. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Então, o meu conjunto de objetos são os nomes dos arquivos e a minha função é o read_rds. E aqui eu só criei um nome intermediário aqui, justamente para ele pegar o nome lá de cada objeto por vez e alimentar aqui na minha função read_rds. Então, basicamente, é isso que ele está fazendo. Então, beleza. Vamos fazer, então, aí uma importação parte 1 e parte 2. No próximo episódio, a gente foca aqui em alguns outros exemplos sobre como importar dados, sobre como fazer tudo isso aí que o Renato fez e usar um pouco também do nosso querido R-Base, que tem algum valor, né?
É importante, né? Ter um militante Também, também de R também é base, né? importante. Enfim, então é isso, pessoal. Muito bom aí estar com vocês. Qualquer dúvida que surja sobre esse episódio, deixem aí nos comentários, seja no Instagram, seja no YouTube, primordialmente lá no YouTube. A gente vai, obviamente, ouvir e tentar acrescentar nos próximos episódios. Muito bom, Renato. Acho que foi bastante detalhado aí, né? Aulão, hein? Custou um dinheiro essa aula, hein? Bom, espero que não tenha ficado muito cansativo, né? Tomara que tenha dado para aproveitar bastante aí. Show. Então, só lembrando, né? A gente importa o dado, né? Bota ele para dentro. O Renato deu vários exemplos aí como é possível, né? Colocar o dado para dentro e também colocar ele para fora, né? Você vê que o R ele tem essa facilidade de ele lida com várias bases de dados, vários formatos, né? Para ser mais exato, a gente mostrou alguns com o Renato. Eu vou mostrar outros no próximo episódio. Mas você consegue lidar com diferentes formatos de base de dados, de modo que a linguagem, né, ela é flexível para lidar com N formatos. Muita gente me pergunta se o R lê, por exemplo, dados de SPSS, SAS, o Stata, né? Enfim, N outros pacotes estatísticos, e sim, a resposta sempre vai ser sim. Tá? Hoje já são 15 mil pacotes, a última vez que eu vi, disponíveis no R, e muitos deles são voltados justamente para a importação de dados, como a gente mostrou lá nos exemplos que o Renato trouxe. Enfim, tem uma infinidade aí de pacotes que possuem essa habilidade de importar dado para dentro do R, e a gente mostrou aqui alguns, vai mostrar mais no próximo episódio, de modo que o R é totalmente flexível para lidar com essas bases. Beleza, Renato? Quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, isso é. Bom, pegando só o último gancho que você falou aí, né? Essa questão da multiplataforma aí, o Tideverse, né? Fazendo a minha militância aqui, ele tem um pacote chamado Raven, que ele Não, permite legal, você legal. que você importe arquivo de Stata, de SPSS, que ainda é muito comum, assim, sobretudo no ambiente corporativo, você ter, acadêmico também, né? Ter formatos aí em outras plataformas, né? Então, mas Tem é isso. gente que ainda não usa R. Não sei porquê, mas tem esse pessoal. Mas é isso. Então, beleza, galera. Até o próximo episódio e confiram aí as nossas próximas aventuras no R. Abraço, Renato. Um abraço.